E sejam bem-vindos à quarta aula desse treinamento, onde a gente fala sobre as principais atribuições do nutricionista no contexto hospitalar. Nós já falamos sobre as atribuições, nós já falamos sobre a importância da gestão de toda a cadeia produtiva até o alimento chegar no seu paciente. E agora nós vamos falar sobre dress code. Por que isso aqui é tão importante, Janice? Porque as pessoas levam até 3 segundos para formar uma opinião sobre você, sem te conhecer, baseado no que elas veem. Porque aqui no INC, Instituto Nardes Campus, a gente fala de coisas que você não aprende em faculdade, nem em lugar nenhum. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa quarta aula, o quanto é importante que a sua vestimenta esteja adequada. Eu vou te trazer todos os fatores para te convencer disso. Primeiro que no ambiente hospitalar, o dress code não é apenas uma questão estética. Tá? Ele é uma questão de identificação. Então, isso é para a segurança do paciente e para a nossa segurança também, porque o jaleco é uma barreira física. Uma vez que você vai entrar em contato com diversos pacientes, com diversas patologias distintas, o jaleco é uma proteção. Por isso que não se deve andar de jaleco no refeitório, na rua e passear por aí com ele. Tudo bem? Estamos alinhados? Então, além da identificação, existe a questão da credibilidade e a padronização. A sua equipe também precisa olhar para você e ver que você está adequado à sua vestimenta, para que você cobre também da copeira e os demais membros da sua equipe. Lembrando que existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. O uniforme comunica. Como o seu cabelo está preso, como o seu jaleco está, se está limpo, se não está. O seu crachá, o local correto do crachá é sempre no peito, nunca na cintura, nunca escondido, é sempre aqui. Por quê? O uniforme comunica, ele protege o seu paciente, ele protege você e te traz a credibilidade também. Bom, como eu falei, tem a questão da segurança, controle de infecção. Olha como é importante que você esteja devidamente uniformizado. Aqui a gente fala sobre a questão da identificação e segurança que o paciente vai ter, da equipe também, da equipe de segurança do hospital. Aqui a gente fala sobre a questão da credibilidade com a sua equipe, a confiança. E aqui a gente fala sobre a padronização da sua equipe, todos vestidos da mesma forma, o cabelo preso, a rede, a touquinha, tudo isso é extremamente importante. Isso transmite confiança, credibilidade para quem olha. Isso transmite também uma limpeza. É muito importante, é isso que eu te falo, as pessoas levam 3 segundos para formar uma opinião sobre você. Por isso que o uniforme ele é tão importante em todos esses fatores. E como nutricionista, não poderia deixar de falar sobre a legislação. Aqui a gente precisa falar sobre a higiene pessoal, o cuidado com o tamanho da unha. Se você trabalha na produção, o esmalte é contraindicado, os adornos é proibido, porque tudo isso, né, o brinco pode cair na comida. Tem gente que coloca piercing, coloca aquele band-aid, esquece, aquilo ali é foco de infecção, facilmente vai cair na comida. Tá? Então a gente não pode ter adornos, anéis, pulseiras, porque tudo isso é contraindicado. O sapato de segurança é importante, os EPIs como a touca, por exemplo. Então, tudo isso a gente também inspira a nossa equipe através do nosso exemplo. O uniforme, ele comunica, como eu te falei, mas ele é uma identidade técnica. Na maioria dos hospitais onde eu trabalhei, a cor da calça do enfermeiro é diferente do técnico de enfermagem. Então, o uniforme, o jaleco do médico é diferente do jaleco da fono e do nutri, porque o uniforme é uma fácil identificação para a equipe multidisciplinar e para o paciente também não se confundir. E eu vou te dizer, o paciente não te conhece. Então, ele precisa ter uma excelente impressão quando você entra no quarto. Isso eu falo muito sobre a experiência do paciente internado, na outra série de vídeos, inspirado no livro Se a Disney Administrasse Seu Hospital. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa informação para cá. Ele não te conhece, ele está assustado num ambiente controlado, diferente, né, que é o hospital. Então, ele precisa olhar para você e confiar no que você está dizendo. Porque você vai dizer coisas do qual ele não acredita ou vai contradizer crenças dele, por exemplo. Quando você falar para um paciente que você não pode ofertar leite porque ele está com uma dieta hipogordurosa. Então, a gente precisa trazer a credibilidade, a confiança antes de abrir a boca. Né? Então, a nossa energia chega antes, a nossa presença chega antes e a gente precisa comunicar verbalmente,
fisicamente, emocionalmente com esse paciente. Para finalizar essa aula sobre dress code, eu falo que o uniforme no hospital é uma parte do cuidado, porque ele protege, como eu falei do jaleco, por exemplo, que é uma barreira física, ele identifica, ele organiza, ele comunica e você faz a padronização junto à sua equipe. O nutricionista deve compreender que a sua atuação clínica e a sua postura visual, elas caminham juntas para um atendimento seguro, ético e humanizado. Sugestões: se você for utilizar esmalte de cor clara, as unhas, para mim o mais importante não é o esmalte, mas assim o tamanho da unha. Quando você vai fazer uma ferição no paciente da panturrilha, o tamanho da sua unha pode machucar a pele dele, pode cortar a pele dele. Além disso, embaixo das unhas a gente tem um acúmulo de sujeiras e bactérias. Então, em algumas instituições é proibido esmalte, alguns liberam esmalte de cor clara. Eugenice, dependendo da empresa, se eu tenho a liberdade ou não, proíbo o esmalte, mas eu implico com o tamanho da unha. O tamanho da unha, para mim, é muito mais importante do que a cor do esmalte. Tá? O uniforme, o jaleco, sempre limpo. Então, se você faz parte da produção, como um nutricionista terceirizado, normalmente ele participa de toda a cadeia produtiva. Não utilize o seu jaleco na cozinha. Lembra que ele é uma barreira física? Se você está no andar com o jaleco, não utilize o jaleco na cozinha. Primeiro que aquela barreira física já cai por si só, porque você está contaminando o seu uniforme. Segundo, vai ficar com cheiro de comida. Imagina você subir para conversar com um paciente médico cheirando a comida da cozinha, porque a cozinha ele libera muitos vapores e odores. E você pode sujar o seu jaleco. Imagina você, paciente, num quarto, entra o nutricionista com o jaleco manchado, sujo, cheirando a comida. Qual é a credibilidade que esse nutricionista vai passar para você? Como na sua cabeça você vai avaliar esse paciente? Lembrando que o paciente ele avalia o serviço da SND, da enfermagem, dos médicos, e é importante que ele lembre de você de uma forma positiva. E é inconsciente quando ele tem uma impressão ruim a seu respeito por um detalhe que você deixou passar desapercebido, que foi a sua vestimenta, o seu uniforme. Isso pode impactar na nota que o paciente pode te dar lá no final da internação dele. Então, nós estamos finalizando essa aula falando sobre dress code. Eu gostaria muito que você analisasse as informações. Se para você não faz sentido agora, assista novamente. Confia numa pessoa que tem uma expertise de mais de 5 anos de hospital, liderando equipes de nutricionistas. Então, é importante que a gente esteja alinhado. A nossa comunicação verbal, a nossa imagem para a equipe multidisciplinar, para os nossos pacientes e para a nossa equipe. Então, um grande beijo, até a próxima aula.